Olá, seja bem-vindo a mais um Alba Entrevista. Ele é o primeiro negro a assumir a direção da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Um médico nefrologista que é mestre em Medicina Interna pela UFBA, mestre em Saúde Pública e PhD em Ciência Epidemiológica pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, pesquisador do CNPq, membro da Academia de Medicina da Bahia desde 2019. Além disso, professor titular do Departamento de Medicina Interna da UFBA. Vai ficar à frente da Faculdade de Medicina até 2027. Estamos falando do médico Antônio Alberto Lopes, nosso convidado aqui. Um prazer recebê-lo. Prazer meu. Seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, deixa eu te perguntar, como foi essa sua jornada pessoal e acadêmica para chegar ao cargo de primeiro diretor negro da Faculdade de Medicina da UFBA e quais foram os principais desafios para conquistar esse feito? É uma trajetória de um professor de medicina, né, que gosta de medicina, gosta do que faz. E eu entrei na Universidade Federal da Bahia, né? Na verdade, eu fiz inicialmente o vestibular para a escola baiana, né? Passei lá. Escola Baiana de Medicina. Escola Baiana de Medicina. Passei, inclusive, em primeiro lugar. Olha! No vestibular da Baiana de Medicina, mas no mesmo ano eu ingressei na Federal. Então, sempre gostei, não só de medicina, mas sempre gostei de ensinar. Ensinar e pesquisa sempre foi uma coisa assim, muito importante para mim. Então, eu segui uma trajetória, né, de pesquisador, sempre procurando, de quem gosta de ensinar, procurando inovar dentro do ensino, né? Tive muita experiência de gestão, fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da universidade. O que é importante para estar à frente de uma faculdade agora, né? Exatamente. Eu diria assim, que dentro da faculdade, vários cargos assim de coordenação, de disciplina, coordenei a pós-graduação, né? Inclusive a pós-graduação teve um nível mais alto na minha gestão, na avaliação, que é a avaliação da CAPES também. Eu diria o seguinte, quer dizer, essa trajetória essa me leva à direção da Faculdade de Medicina, que é uma honra para mim e uma oportunidade, né, de contribuir em vários aspectos do ensino, da pesquisa, da extensão universitária, aquilo que a universidade deve levar para a sociedade, para a população. Eu fiz aquela abertura toda me referindo à sua pessoa e estou vendo agora, currículo não falta, de fato, para o credenciar como novo diretor da Faculdade de Medicina da UFBA. Agora, se a gente levar em conta a histórica desigualdade racial que existe aqui no Brasil, na sua avaliação, qual a importância simbólica e prática o fato de o senhor ter sido nomeado diretor da Faculdade de Medicina da UFBA pelo fato de ser o primeiro negro a ocupar esse cargo? Olha, eu vou dizer assim, importante, né? Embora eu diria que eu não gostaria de ser o primeiro, na verdade. Eu gostaria de ser um diretor da Faculdade de Medicina, né? E mais um negro dentro da Faculdade de Medicina. Primeiro negro em primeiro. 215 anos de história, exato, não é isso? Exatamente. O primeiro, você diria assim, como diretor, mas não é o único negro dentro da Faculdade de Medicina. Claro. E tem outros muito significativos também dentro da Faculdade de Medicina que não foram diretores, né? Por exemplo, eu gostaria de citar Juliano Moreira, por exemplo, assim, Sim. como um representante negro, né? O Juliano, um cientista excepcional. Que emprestou o nome ao hospital Juliano O hospital, Moreira. exatamente. Juliano Moreira, inclusive, a minha proposta de homenagem especial a Juliano Moreira, né, dentro da Faculdade de Medicina, realmente pelo significado que ele tem. De forma que eu acho que tem vários outros, né? Poucos, mas eu digo vários, mas pessoas assim, muito significativas. E eu acho que Juliano representa muito bem todos eles. Agora, durante a sua campanha eleitoral, o senhor foi alvo de ataques racistas, não é verdade? O que levou, inclusive, à denúncia, à ouvidoria da UFBA. Como é que pode-se tirar proveito de uma situação como essa para reforçar o importante papel que é de se discutir o que significa ser um intelectual negro?
Olha, isso que acontece não é algo, digamos assim, excepcional, porque nós vivemos numa sociedade realmente com racismo estrutural. Sim. Né? De forma que fatos como esse é importante para chamar a atenção, né? Mas uma luta que deve realmente existir para a gente terminar, acabar. Né? Nós queremos uma sociedade que ela seja antirracista, né? Não é de mais nada. Como é que o senhor pretende aproveitar a sua gestão para promover uma maior diversidade na própria Faculdade de Isso. Medicina, um respeito às diferenças raciais? Boa pergunta essa aí. Eu acho assim, antes de mais nada, quer dizer, quando você fala, por exemplo, da representatividade, eu acho importante. É, sempre eu digo assim, quer dizer, eu não preciso falar quem eu sou, porque as pessoas basta olhar para mim, é fácil realmente reconhecer, né? E você é uma pessoa negra, né? E eu sempre, quando tenho a oportunidade, como eu estou tendo agora, eu sempre assim gosto de me dirigir aos nossos jovens, né? E dizer o seguinte aos jovens: olha, seu pai e sua mãe, né, quando disser para você, estude, né, porque isso faz a diferença. Né? Eu acho que o caminho é realmente assim a educação. Né? Levar a educação de qualidade para a nossa população, acho que você realmente vai reduzir toda essa discrepância que realmente existe entre os grupos. E dentro da faculdade de medicina, nós temos uma faculdade, não diria só a faculdade, mas a nossa universidade é uma universidade muito inclusiva, né? Não só para a questão racial, né, mas a questão de várias desigualdades, minorias. A Universidade Federal da Bahia tem sido pioneira realmente nisso aí. E a gente, eu digo a gente porque a gente trabalha em equipe, né? A gente trabalha em equipe, nós sabemos o quanto realmente isso é importante. Eu viria, por exemplo, da parte de pesquisa propriamente dita, né? Foi sempre uma pauta que eu realmente colocava, né? Ter essa oportunidade. Quer dizer, a Faculdade de Medicina teve um pioneirismo em termos de pesquisa, né? Científica, desde sempre, né? E mais uma oportunidade a gente tem de levar conhecimento que possa realmente reduzir essas diferenças em saúde, mais especificamente. E nós estamos criando um centro internacional de estudo e pesquisa em saúde da população negra e indígena. Né? Ele já tem uma sala, já foi, logo no início, na primeira reunião que nós tivemos da congregação, ele foi aprovado. Né? Já existe um recurso já voltado para isso, para esse centro, e ele agrega pesquisadores locais, né? As pós-graduações, nós temos 4 pós-graduações lá na Faculdade de Medicina, pesquisadores não só da faculdade, mas pesquisadores da Bahia, do Brasil e internacionais. Né? E o foco é esse aí, voltado para essa população. Né? Respondendo a sua questão, eu espero que a minha presença como diretor da faculdade, ela não sirva apenas para a Faculdade de Medicina, mas ela tem essa representatividade Para a universidade importante, como um todo. a universidade como um todo e a sociedade como um todo. Né? Para o meio acadêmico como um todo, a Com sociedade certeza. como um todo. Certamente. Na ocasião de sua posse, o presidente da Fundação Cultural Palmares, o também negro, Exato. João Jorge, disse que a sua eleição representa um passo importante para a igualdade, não é? A igualdade racial, exatamente num espaço de poder, não é verdade? E que o senhor tem tudo para se tornar um porta-voz para o processo de diversificação da representatividade na área da medicina, tornando-se modelo para futuras gerações. O senhor compartilha desse sentimento? Com certeza. Veja bem, Jefferson, eu sempre digo o seguinte, quer dizer, eu não quero ser primeiro, o único. Mas acabou sendo, o primeiro eu né? sou, tudo bem, primeiro, mas não o único por muito tempo. E a minha expectativa, desculpe, é essa que outros virão, né? E virão com muita rapidez, né? O fato de você ter uma faculdade, uma universidade mais inclusiva, né? Eu acho que vai dar essa possibilidade, né? De ter pessoas assim,
que tem uma trajetória, eu acho muito importante realmente a trajetória do indivíduo, em termos da sua qualificação, em todos os aspectos realmente que faz no ambiente acadêmico você ter distinção. Você é gestor, né, um gestor de qualidade, você é um professor de qualidade, você é um indivíduo criativo, não é? E você é um pesquisador, quer dizer, incentiva, você cria conhecimento. Eu acho que a integração dessas qualidades, ela faz realmente de você ser a pessoa correta, certa realmente para assumir um cargo. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós teremos outros e outros não vai ter. O que você coloca todo esse tempo de espera como ocorreu. Quando o senhor fala que não gostaria de ser o primeiro nessa condição de diretor da faculdade de medicina, é porque o peso da responsabilidade é maior? Não diria. Eu não tenho peso nenhum. Entendeu? Eu vou dizer a você, desculpe a forma que eu falar, não existe peso, porque minha trajetória foi para chegar até aqui, né? De forma que quando você caminha, né, e vai galgando os passos, você peso no sentido de cobrança da militância do movimento negro, por exemplo? Do movimento negro? No fato de o senhor representar... Existe uma expectativa, por Exato. exemplo, uma maior expectativa, né? Isso não ocorre só comigo, eu acho que sempre ocorre, né? Quando pessoas realmente assim... Negras em posições de destaque. Exato, isso eu acho que ocorre na sociedade. Então, eu acredito que ocorra. Eu não tenho sentido isso aqui, entendeu? Não tenho sentido. Eu tenho muito sentido, muito pelo contrário, né? Apoios, né, de vários setores, dentro da faculdade, inclusive, apoios vários, né? Os meus colegas são excelentes, companheiros de trabalho, os estudantes são excelentes, os funcionários são muito bons. Então, assim, ocorre peso, pelo menos. Eu não senti ainda esse peso. Mas eu sei, respondendo a sua questão, eu acho que realmente existe uma cobrança maior. O senhor citou a UFBA como uma universidade inclusiva, historicamente inclusiva. Como é que o senhor planeja lidar com exatamente as disparidades de acesso à educação médica e de saúde que existem hoje na sociedade brasileira, a gente sabe, especialmente para comunidades historicamente marginalizadas? Eu acho que, por exemplo, foi muito importante realmente as cotas, por exemplo, fundamentais. Eu acho que nós estamos num determinado momento, por exemplo, quando eu vejo as políticas voltadas para a melhoria, por exemplo, do curso médio, eu acho que a gente tem que realmente olhar antes da universidade também, né? A escola pública, ela realmente tem que ser de excelente qualidade. Eu acho que se a gente realmente ter essa universidade inclusiva que você está realmente colocando, mas que a gente dê uma atenção maior ao ensino público no país, eu acho que realmente o salto, eu diria assim, Jefferson, o salto vai ser aí ainda maior, viu? Eu imagino. E do ponto de vista de desafios da sua própria gestão, no sentido de assegurar a excelência da Faculdade de Medicina da UFBA, quais vão ser esses caminhos ou quais são, de fato, esses desafios? Mas essa resposta eu vou pedir para o próximo bloco. A gente volta já já nessa conversa com o Dr. Antônio Lopes, ele que é médico nefrologista e atual diretor da Faculdade de Medicina da UFBA. É um instante só. Já estamos de volta. Nossa conversa hoje com o médico Antônio Alberto Lopes, atual diretor da Faculdade de Medicina da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Eu deixei suspensa no ar essa pergunta. Quais os desafios hoje da Faculdade de Medicina para se manter num nível de excelência, seja do ponto de vista acadêmico, propriamente dito, mas também no sentido de pesquisa, não é? Isso. Olha só, Jefferson, eu diria o seguinte: a gente sempre não tem dinheiro, recursos, etc. Isso realmente é verdadeiro, né? Mas nós estamos numa situação até melhor do que, digamos assim, alguns anos atrás, por exemplo, ou há poucos anos atrás. A universidade está passando por situações de falta de recursos bem maior do que realmente a gente está vendo agora. A gente está vendo uma perspectiva bem melhor realmente de recursos. Né? No governo passado houve um corte muito grande. Houve um corte muito grande e particularmente
a Universidade Federal da Bahia e a faculdade sofreram muito realmente com esses cortes. A universidade como um todo. Como todo. Né? Não diria para você que a educação como todo, né? De modo geral. Pelo menos a parte pública da educação sofreu muito. Né? Então a gente tem muito dessa esperança de que ocorra. Mas recursos financeiros somente não fazem toda essa diferença. Né? Então a gente tem um trabalho grande internamente na Faculdade de Medicina, né? Em termos da gente pensar o ensino médico de uma qualidade até maior do que o que a gente realmente tem hoje, né? Da formação médica do nosso estudante, sempre com essa visão. Nós estamos formando indivíduos para atender bem dentro, né, das políticas do SUS, né? Isso é realmente importante. Mas uma coisa importante é a gente realmente dialogar também, porque qualquer modificações, o diretor não faz uma modificação dizendo eu quero assim, né? Você tem que trabalhar com os órgãos. Nós estamos num ambiente democrático, né? Que nós temos colegiados, nós temos congregações, nós temos departamentos, e a gente tem que realmente ter essa habilidade com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, da gente realmente estar trazendo as pessoas a trabalharem realmente em conjunto. Né? Quais são os critérios que definem a excelência de uma faculdade de medicina, por exemplo? Tem o seu corpo de professores, a grade curricular, obviamente, que tem que estar muito atualizada. Pesquisa também é um dos dados importantes. A pesquisa é fundamental, tá certo? Quer dizer, uma universidade ela tem que criar conhecimento. Isso faz parte, né? E nós criamos conhecimento pela qualidade dos seus professores, né? Vários são pesquisadores, né? E a Faculdade de Medicina tem uma tradição muito grande nesse aspecto, né? Nós somos o que a primeira escola formada, na verdade, cientistas, né? Até pelo primeira fato escola de medicina do Brasil, do Brasil, né? Nós temos a Escola Tropical, né? De Medicina, né? Nós temos agora, por exemplo, o primeiro prêmio, por exemplo, de tese, né, da CAPES, foi de um estudante da nossa pós-graduação. Esse estudante, inclusive, nós vamos homenageá-lo porque ele faz parte de um programa, que é um programa que chama, a gente chama MD, que vem de Medical Doctor, né, nos Estados Unidos, PhD. Ele, como estudante de graduação, ele terminou o doutorado ainda como estudante. De graduação. De graduação, exatamente. Estudante Ele de conseguiu graduação. fazer ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, exatamente. Porque tem esse programa que nós incentivamos muito. Nós temos um programa novo que eu posso lhe falar em breve. Então, a tese dele, quando foi avaliada pela CAPES, sim, ele foi a melhor do Brasil. Fantástico. Né? Melhor do Brasil. Não, isso apenas representa para você o que é realmente. Então, nós estamos avaliados pela CAPES, nossas pós-graduações, né? Nós todos, por exemplo, somos avaliados. Eu sou pesquisador do CNPq, a gente tem níveis dentro do CNPq. E se você pegar os pesquisadores, tem vários são pesquisadores do CNPq, também da Faculdade de Medicina. Então, nós estamos muito bem dentro do ranking. Você sabe que a Universidade Federal da Bahia é nível 5 em 5, né? Que é o máximo. Nós somos, né? Então a gente está dentro disso, porque eu sempre falo da faculdade, mas é importante que ela esteja dentro de uma grande universidade, né? Como a Universidade Federal da Bahia. Isso faz uma diferença muito grande, quando você realmente tem isso aí, né? Eu fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação também, né? Então eu tenho essa ligação muito grande com a universidade, realmente de modo geral, em si. E quando eu vejo assim, tem a melhor escola de música do Brasil, é nossa, entendeu? E várias coisas dentro da nossa faculdade, por exemplo, de pesquisadores nossos, são pesquisadores assim de níveis internacionais. Mas o que existiria de concreto na sua gestão para impulsionar exatamente a produção científica, a inovação na faculdade? Vou te citar algumas coisas. Primeiro tem o centro de pesquisa, que eu lhe falei, né? Esse centro é fundamental porque ele vai integrar as pós-graduações em termos dessa temática voltada mais especificamente para as populações negras e indígenas. Então, a gente vai concentrar e vai buscar recursos para isso, né? Então, aí você pergunta, por que pós-graduação? Porque no Brasil, a pós-graduação está muito relacionada com pesquisa, né? Muita pesquisa acontece dentro da pós-graduação. O desenvolvimento das teses, as publicações que vêm, né, das orientações que você faz aos estudantes de doutorado
e de mestrado, mas mais ao estudante de doutorado, ela tem no Brasil inteiro, né? A pós-graduação é muito relacionada de uma forma muito próxima com a produção do conhecimento científico também. Então a gente quer trabalhar com essa integração maior das pós-graduações, né? Com a integração maior dos pesquisadores dentro da universidade também, né? E que esse centro também seja um integrador, né? A gente falando em pesquisa médica, a gente sabe que a pandemia da Covid-19 destacou exatamente a importância da medicina e da pesquisa médica, não é? Como é que a Faculdade de Medicina da UFBA contribuiu para, ou ainda vem contribuindo, por mais que a gente já não esteja mais na pandemia, mas, enfim, as pesquisas continuam, não é? Para enfrentar os desafios relacionados à pandemia e preparando futuros profissionais de saúde? Olha, aqui nós temos né, o nosso grupo de infectologia, é um grupo realmente muito forte, né? E esse grupo desenvolveu coisas que se tornaram referência internacional, né? Como, por exemplo, como você detectava, né, o vírus, né? Quer dizer, a gente sabe aquela coisa de você ter que colocar, às vezes de uma forma desagradável, buscar, né? Então, mostrou que basicamente você retirando, por exemplo, a saliva, por exemplo, sem necessidade realmente de fazer aquilo. Então, que era incômodo, né? Buscar lá atrás, mostrou resultados exatamente iguais a você fazer isso. E foi um dado realmente nosso daqui, o professor Brites foi quem realmente liderou realmente essa pesquisa também, né? Nós temos, por exemplo, que foi o professor Badaró, sim, também, meu companheiro lá, inclusive da Academia também, de Medicina da Bahia, né? Um trabalho espetacular realmente dentro dessa área de Covid, né? Quer dizer, um professor que se aposentou, mas continua trabalhando em pesquisa, né? E tem uma contribuição imensa, né, no ensino, na pós-graduação e na pesquisa dentro da Faculdade de Medicina. Eu apenas estou citando dois deles, mas nós tivemos realmente números e tal. A UFBA teve um papel fundamental realmente nisso aqui, né? O reitor, se você vê o trabalho dele, né? Ele estava como presidente dos reitores, né? E teve um trabalho espetacular, excelente, para levar uma universidade quase sem recursos nenhum para, né, você lidar com aquilo e manter vivo o ensino, né? O ensino passou a ser remoto na sua quase totalidade, então você criar realmente um ambiente realmente para fazer um trabalho remoto. Foi reinventado tudo, reinventado, muita coisa teve que ser foi reinventada. exatamente, né? Viu? A gente não parar, a gente manter o ensino, manter a pesquisa. Exato. Foi uma coisa realmente espetacular. Doutor Antônio Alberto, o senhor é autor de 6 livros, não é isso? Publicados na área de História da Medicina e Saúde Pública. Já desenvolveu pesquisas na área de saúde coletiva, atividades de extensão em bairros populares de Salvador e em ambulatório de medicina do trabalho. Vem mais algum livro por aí? Olha, deixa só, realmente eu fiz livros, tem um livro recente de ciência que eu, né, fiz junto com meu filho. Meu filho seguiu o mesmo caminho meu, né, o Marcelo. Agora, muito do que você citou é do meu companheiro que trabalha junto comigo, que é Eduardo Reis, viu? Sim. Quando você fala de história da medicina, é de Eduardo. Acho que você pegou como a gente trabalha tão junto, que às vezes pode os nossos currículos serem, olhar assim, mas ele trabalha com isso e uma área dele, uma disciplina é de história da... Mas vem algum novo livro por aí? Ah, sim, vem a 2ª edição do livro. É? O ano que vem deve Sobre? sair. O livro é voltado para a aplicação da epidemiologia na clínica. Aplicação da epidemiologia na clínica. Na clínica, né? Traduza. Deixa eu lhe dizer assim, repara só, a pesquisa médica ela cresceu muito, a pesquisa voltada para a clínica, eu diria assim, lá da metade do século passado para cá, ela cresce muito. Por que ela cresce muito? Porque você integra dentro da clínica uma metodologia de pesquisa, que é a metodologia da epidemiologia. Né? A epidemiologia não fica restrita basicamente aos estudos populacionais, da população geral, mas ele vem do ambiente da clínica também. Aí você tem os ensaios clínicos randomizados, testes terapêuticos, testes de medicamentos, os testes diagnósticos e a avaliação desses testes diagnósticos, né?
avaliar o prognóstico dos pacientes. O quanto a epidemiologia contribuiu dentro da Covid, só para lhe dizer para você, né? Com os ensaios clínicos, e avaliar os fatores que estavam relacionados com ter uma evolução boa ou não ter uma evolução tão boa, né? Então, a epidemiologia faz muita diferença. Por isso, quando você diz assim, o livro de epidemiologia, né? Eu sou epidemiologista, eu falei Sim. ciência epidemiológica, mas ela pode ser aplicada à clínica, né? Então, quando eu falar epidemiologia, você imaginava no início, há muitos anos atrás, quando a epidemiologia foi iniciada, que era muito voltada às epidemias, né? Mas o método a gente utiliza, e isso fez uma grande diferença na pesquisa clínica, né? Os métodos mais rigorosos, né? Para você chegar até uma evidência científica de que um tratamento é adequado, se um teste diagnóstico é bom para você realmente identificar Perfeito. alguém com determinada doença. Como exemplo. O senhor destacou o nível de excelência da Faculdade de Medicina da UFBA, a importância da pesquisa que é realizada hoje. E em nível global, como é que o senhor pretende colaborar com outras instituições de ensino, de pesquisa, tanto no Brasil quanto no exterior, para fortalecer exatamente o papel da UFBA na comunidade científica global? Veja só o seguinte, isso é fundamental. Tá certo? Isso é fundamental. Eu, como pesquisador, por exemplo, eu participo também, quer dizer, eu participo de comitês diretivos de trabalhos internacionais também. Isso é fundamental. A gente não pode, por exemplo, a gente tem, por exemplo, a Escola Baiana de Medicina, que eu já ensinei, a Escola Baiana de Medicina, a gente está integrado também. É importante ter essa troca realmente de experiência, né? Dentro do Brasil, né? A gente tem conexões, por exemplo, com várias universidades, não só com o pesquisador individual, mas a gente tem conexões realmente com as pós-graduações, né? Nós temos, por exemplo, recebemos agora, eu estive lá, recebemos uma comitiva do governo chinês, nós temos um instituto, o Instituto Confúcio, né? Então, a Faculdade de Medicina recebeu lá o Instituto Confúcio. Você imagina? É importante essa troca. Exatamente. Quer dizer, nós temos lá uma conexão forte com a universidade na China, né? Tem um instituto, chama Instituto Confúcio, né? Lá na China, lá numa cidade, e nós temos aqui a UFBA. Então, nós temos essa conexão. São várias conexões, por exemplo, conexões com várias universidades americanas, várias universidades europeias a gente tem. Muito da formação nossa, por exemplo, você viu, minha formação, boa parte foi na Universidade de Michigan, por exemplo, né? E eu continuo fazendo trabalhos com os grupos na Universidade de Michigan. Vários outros pesquisadores, aí eu já citei, o professor Badaró, o professor Brites, aí vai, né? Maravilha. Todos eles têm conexões muito fortes, então vai e vem de pesquisadores, a gente sai e trabalha com pesquisa fora, pesquisadores vêm para cá também. Então, essa integração ela é fundamental. E a UFBA tem essa tradição, né? E a gente quer incentivar mais ainda. O senhor vai ficar à frente da faculdade até 2027, conforme eu destaquei no início. Para a gente encerrar, qual é a sua visão para a Faculdade de Medicina da UFBA nesses próximos anos, pelo menos até o fim da sua gestão? Melhorar a qualidade e a formação médica. Nós não temos uma formação médica que seja boa, então acho que a faculdade forma bons médicos, mas a gente não tem que se contentar com as coisas. Acho que a gente pode realmente melhorar muito mais ainda. Sempre pode ser melhor, né? Sempre pode ser melhor, né? A pesquisa, a minha expectativa é de que a gente vai realmente incentivar bem mais realmente as pesquisas, a gente vai integrar mais ainda, né? Os pesquisadores, os nossos pesquisadores com uma conexão mais, não só com pesquisadores brasileiros, mas internacionais, trazer uma pesquisa que os seus resultados levem mais diretamente à solução de problemas da população, que esses resultados tenham influência importante nas políticas públicas de saúde também, né? Eu acho isso fundamental, né? A gente não pode fazer pesquisa para engavetar a pesquisa, os resultados. Para colocar, né, à disposição da população. Da população, né? Exatamente, entendeu? Por isso a gente está trabalhando muito na transmissão desse conhecimento também, né, nas redes sociais, que a gente quer realmente desenvolver, para levar o que a gente desenvolve, né, e ter troca de informações com a população. Eu acho realmente isso muito importante. Eu espero que já conseguindo isso, exatamente. Essa daí, 2027 eu estarei muito mais satisfeito. Doutor Antônio Alberto, olha,
boa sorte nessa sua empreitada e muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada ao nosso público. Até uma próxima. Fico aqui, assim, satisfeito. E olha lá, eu vou falar novamente para o rapaz lá, os jovens, né? Aquela coisa que eu sempre digo, o estudo é que muda, né? O seu pai e sua mãe, quando realmente disser para você estudar, você estude. Foi o que fez a diferença minha e dos meus irmãos. Todos os meus irmãos, tenho 7 irmãos, todos eles entraram na universidade. Basicamente, todos eles foram na Universidade Federal também. E por quê? Porque meu pai e minha mãe investiram realmente, isso assim, a educação modifica e a gente, toda a família, eu sou mais velho, mas todos eles hoje entraram para a universidade. E eles essa recomendação de prezar pelo estudo não é de hoje, não é? Eu também ouço desde quando eu era pequenininho, acho que de fato faz a diferença, não é? Ok, muito obrigado, viu, pela sua oportunidade. Muito obrigado também, muito obrigado a você que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima.